Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. No texto que antecede ao Evangelho de hoje, Jesus disse aos seus discípulos: Em vossos caminhos anunciai que o reino dos céus está próximo. E não apenas lhes explicou que devia expulsar demônios e curar os doentes, mas que deviam fazê-lo com austeridade, desapego, experiência de gratuidade e como semeadores de paz. Hoje, Jesus, longe de qualquer ingenuidade, insistirá nas dificuldades. Seus discípulos, como ele, serão incompreendidos e perseguidos, mas não há necessidade de temor. O Espírito do Senhor está conosco. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, Jesus inicia o Evangelho de hoje com palavras dramáticas. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Seguir Jesus de perto, viver a vida à sua maneira, proclamar o Evangelho implica incompreensão, zombaria e até perseguição. Há uma unidade total do discípulo com Jesus. Não apenas uma unidade de vida, mas de destino. O Senhor também nos disse isso no Evangelho de João. O servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Até mesmo familiares e amigos expressarão rejeição. Mas qual é o motivo dessa perseguição? Os verdadeiros discípulos, que vivem com a sua confiança em Deus e não nas coisas, que servem sem esperar nada em troca e rejeitam a vaidade, o orgulho e o egoísmo, desmascaram o pecado do mundo com as suas palavras e as suas ações. É o que o evangelista João explica sobre Jesus no prólogo do seu evangelho. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Para as trevas, a luz é uma verdadeira ameaça. Tu sofres rejeição, zombaria, incompreensão ou até mesmo perseguição por seguir Cristo radicalmente? Ou tu só sofres reservas dos outros porque essa luz de Jesus mal brilha em tua vida? Em segundo lugar, quero concentrar minha atenção nesta expressão marcante de Jesus. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Jesus não nos pede que sejamos dissimulados ou enganosos,
mas sim que aprendamos a discernir as situações, a não nos expormos totalmente ao perigo e ao confronto e não cairmos direto na cova dos leões. Há também astúcia ou inteligência na proclamação da fé. Mas, imediatamente depois, Jesus enfatiza algo mais importante: sede simples como as pombas. Ele nos pede que não sejamos frívolos ou ingênuos, mas que sejamos sinceros, leais e transparentes, porque nessa simplicidade reside a humildade. Esse equilíbrio entre discernimento e simplicidade será um sinal de um seguidor de Jesus. Perguntas-te: tu és simples de coração ou tua astúcia beira a duplicidade e a falsidade? Em terceiro lugar, e isto é o mais importante, mesmo que os seguidores do Senhor se vejam como ovelhas no meio de lobos, incompreendidos e até perseguidos, não tem motivo para temer. Deus sempre triunfa. Devemos estar cheios de otimismo e esperança, porque confiamos nele. E Jesus mostra 3 razões para essa esperança em meio à provação. O Espírito falará através de vós. É claro que temos que nos preparar, mas é importante saber que se falamos em seu nome, se agimos com ele e como ele, o poder de Deus se manifesta em nós. Além disso, tudo o que fizermos, diz Jesus, servirá de testemunho. Até mesmo a fraqueza e a humilhação falarão de Deus. E, finalmente, a expressão da maior esperança: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Com ele, tudo será sempre para o bem. Tudo sempre triunfará. Teu pecado, tuas reservas, tuas limitações não impedirão a ação de Deus e do seu Espírito Santo em ti. Pelo contrário, na sua fraqueza e na provação, o poder de Deus se manifestará. Pelo contrário, na tua fraqueza e na provação, o poder de Deus se manifesta. São Paulo diz isso bem em sua segunda carta aos Coríntios. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda a parte e sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nosso corpo. Ouvimos: na perseguição, na tribulação, até mesmo na morte, a vida e a ressurreição do Senhor se manifestarão em todo o seu poder. Tu demonstras confiança e esperança em meio às provações e perseguições? Ou desanimas facilmente? Que este Evangelho te leve a seguir Jesus de perto, apesar das provações e sofrimentos que isso possa trazer. E que sintas em ti o poder inabalável do Espírito Santo, que se manifesta mesmo na tua fraqueza. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.